Bonitos, agora que a gente falou sobre números inteiros e números naturais, dá para eu começar a falar com vocês sobre números primos e números compostos, tá bom? Esse é o tema da aula. Números primos serão ferramentas essenciais para as aulas de frações que vêm a seguir, então bora entender isso aqui. Primeiro, pessoas, eu vou começar a dar uns exemplos já, tá legal? Números primos são certos tipos de números inteiros. Deixa eu escrever alguns dos números que a gente chama de primos. Você sabe alguns? O 2, por exemplo. O 2 é um número primo. Gabs, por quê? Calma. O 3 é um número primo. Ah, então o 4? Não. Pulo o 4. O 5 é um número primo. Então o 4 não é primo? Não. O 4 é o que a gente chama de número composto. Tá legal? O 5 é primo. O 6. O 6 não é primo. Então o 6 é composto? Sim. 6 é composto. O 7. 7 é primo. Muito bem. É primo. E o 8? 8 é composto. Pegou, né? Pegou. 8 é composto. Ai, Gabs, entendi já. Então 9 é primo, né? Não. O 9 é composto também. Ai, Gabs, já não entendi mais nada então. O 10 vai ser composto também. E assim vai. O que é um número primo? O que é um número composto? E essas definições são maravilhosas e muito mais inteligentes do que parecem. Se você achou que o 9 era um número primo, você provavelmente devia estar pensando que números primos são os números ímpares, né? O que não faz muito sentido, porque 2 é um número par e é primo, tá legal? Número primo é um pouco mais delicado do que isso. E eu gosto de fazer analogia com química. A gente pode pensar assim: os números inteiros são como moléculas. Moléculas são formadas por átomos, tá legal? Os números compostos são moléculas formadas por 2 ou mais átomos. Então, por exemplo, se eu pego uma molécula de água, H2O, tem um oxigênio e 2 hidrogênios, não é? Aqui está uma molécula de água. Essa molécula é um número composto. O hidrogênio é um número primo. Outro hidrogênio, outro número primo. O oxigênio é um número primo. Por exemplo, se eu pegar esse número primo, ele de novo e esse número primo, como se aqui fosse o número 2, aqui fosse o número 2 e aqui fosse o número 3, eu estaria formando o número 12. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. E adivinhem vocês, 12 é um número composto. Ah, então número composto é um número que pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Exatamente isso. Um número composto é um número que pode ser escrito como uma multiplicação de 2 ou mais números primos. Por exemplo, você sabe me dizer 2 ou mais números primos que, quando multiplicados, resultam em 6? 6 é um número composto, não é? Tem, não tem? O número 6, por exemplo, ele é 2 vezes 3. Dois números primos multiplicados resultaram em 6, então 6 é um número composto. E o 8? Vamos pegar outro exemplo. O 8. O 8, ele é um pouquinho mais delicado, mas ele é 2 vezes 2 vezes 2. Se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 8. Pode repetir, Gabs? Pode, tá aqui, ó. Eu posso repetir sem problema nenhum. Números que podem ser escritos como uma multiplicação de números primos são chamados de números compostos. O 9, ó, é ímpar e é composto. Por quê? Porque ele pode ser escrito como 3 vezes 3. Então, ele é um número composto. Esses, então, são 3 exemplos de números compostos e uma breve justificativa, tá bom? Motivo pelo qual eles são compostos. Agora, se eu fosse formalizar, escrever uma definição de o que é um número primo, eu escreveria algo mais ou menos assim. Vê se isso faz sentido para vocês. Um número primo é um número, claro, inteiro que possui exatamente nada mais, nada menos do que 2 divisores positivos. 2 pontos. Ele mesmo e 1. Vocês conseguem entender essa frase? Tipo assim, o número 3
ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, e por 3. Porque 3 dividido por 1 dá 3. E 3 dividido por ele mesmo dá 1. Esses resultados aqui, ó, são números inteiros. Então, para você que estava pensando, mas dá para dividir o 3 por 2? É verdade. Só que 3 dividido por 2 dá 1,5, dá quebrado, né? Esse número aqui não é inteiro. Então, quando eu digo que ele só tem 2 divisores positivos, eu quero dizer que só existem 2 números que dividem ele e fazem o resultado dar inteiro. Tá legal? Isso é verdade para todos os números primos. O 7 não dá para dividir por nenhum número menor do que ele, exceto o 1. 7 dividido por 2 dá quebrado, 7 dividido por 3 dá quebrado, por 4, por 5, 7 dividido por 6 dá quebrado. Só dá para dividir o 7 por 7 e por 1. Os números compostos, por sua vez, eles podem ser divididos por outros números além das extremidades, além do 1 e dele mesmo. Por exemplo, o número 8. Dá para dividir o 8 por 1, que dá 8. Dá para dividir o 8 por 2, que dá 4. Por 4, que dá 2. Por 8, que dá 1. Então ele tem 4 divisores positivos. Tá legal? Logo, ele não é primo. Então um número é primo se ele tem exatamente 2 divisores positivos. Se você quiser um spoilerzinho, a gente pode até pensar que ele é primo quando ele tem 4 divisores inteiros, porque aí eu vou contar o 1, ele mesmo, o menos 1 e o menos ele mesmo. Dá para dividir por número negativo também, tá bom? Mas ignore isso um pouco, vamos ficar aqui nos positivos. Se a definição de número primo é um número inteiro que possui exatamente 2 divisores positivos, o que seria a definição de número composto? Ué, um número composto é um número inteiro que possui exatamente nada, que possui mais de 2 divisores positivos. Simples assim. Então, o número 6 vai ter mais de 2 divisores positivos, o número 8 também, o número 9 também, o número 10, o número 12. Todos esses têm mais de 2 divisores positivos. Gabs, isso daí é muito, sei lá, milagroso. O que isso tem a ver com frações que você falou? O que isso tem a ver com números, com contas, etc. E, por enquanto eu vou precisar que você confie em mim, tá bom? Mas isso daqui vai ser muito útil para frações, prometo. Eu quero que vocês entendam bem essa ideia de números primos. Então eu criei aqui essa dinâmicazinha para a gente circular todos os números primos dessa tabela, tá legal? Só que para a gente circular isso com habilidade, eu preciso comentar um truquezinho. Se os números primos só têm 2 divisores, exatamente 2 divisores, que são ele mesmo e 1, os números compostos têm mais de 2. Só que todos os números inteiros, primos ou compostos, têm como divisores o 1 e ele mesmo. O número 8, por exemplo, ele é divisível por 1 e é divisível por 8. O número 45 é divisível por 1 e por 45. E outros além desses. Mas todos são divisíveis sempre por 1 e por eles mesmos. Então, se você conseguir encontrar algum outro número além desses extremos que divida, aquele resultado não será primo. Nossa, Gabi, isso ficou esquisito. Tá bom, então olha só. Vem comigo na tabela. O 2, eu afirmo para vocês que é o primeiro número primo positivo. Então eu já vou circulá-lo. Gabs, e o 1? O 1 é uma história para daqui a alguns minutos. Tá bom? Deixa ele quieto ali. O 3 é primo? Sim, eu falei para vocês que o 3 é primo. Legal. E o 4 é primo? Não. Por que o 4 não é primo? E olha a justificativa que eu vou dar. O 4 não é primo porque ele é divisível por 2. Gabs, o que tem a ver? O que tem a ver é que todo número, inclusive o 4, já é divisível por 1 e por ele mesmo. Já tem 2 divisores. Se ele for divisível por mais alguém, então ele não é primo. E a justificativa que eu dei foi, ele é divisível também por 2. Então ele já tem 3 divisores positivos, logo ele não é primo. Pegou essa ideia? E o 5? O 5 é primo. Porque os únicos divisores dele são ele mesmo e 1. E o 6? O 6 não é primo. Por quê? Porque ele é divisível por 2. Gabs, então todos os números divisíveis por 2 serão não primos? Perfeito.
Tem um nome, né, para números divisíveis por 2. São chamados de números pares. Todos os números pares são compostos? Quase. O 2 não é. O 2 é primo. Ele é o único número primo positivo par. Beleza? Todos os outros números pares serão compostos. Todos os outros números pares positivos serão compostos. Então, o 6 é composto, o 8 é composto, o 10 é composto, o 12 é composto, o 14 é composto, porque eles são todos números pares. Essa coluna inteira, ó, é formada por números compostos. Essa coluna inteira é formada por números compostos. Essa também, metade dos números aqui, ó, eu já sei que são compostos. Então, se você achou que a gente ia levar uma eternidade para marcar os números primos, não vamos, né? Porque eu já consigo eliminar um monte deles. Qual que é o próximo número primo? O 7. 7 é um número primo, beleza. 8 não é porque é par. E aí o 9. Por que que o 9 não é primo? Você sabe me justificar da forma que eu falei? O 9 não é primo porque ele é múltiplo de 3. Ele pode ser dividido por 3. Tá legal? Então, todos os números que podem ser divididos por 3 também não serão primos. Vamos começar a riscar? Deixa eu pegar aqui o amarelo, ó. Vamos riscar todos os pares. Todos os números que são divisíveis por 2 são compostos. Então, eles não são primos. Todos esses aqui, ó. Já vou riscar. Esse. 2 anos depois. Esse. Mais 2 anos depois. Todos esses números aqui que eu risquei eram múltiplos de 2 e, portanto, não eram primos. Agora eu vou riscar também os múltiplos de 3. Vou pegar o vermelho aqui, ó. 9 é múltiplo de 3, então não é primo. E depois, o 12 já foi, aí vem o 15. 15 é múltiplo de 3, não é primo. Depois, 18 já foi, 21. 21 não é primo. Depois vem o 24, 27, que não é primo. Depois vem o 30, 33. Tô somando 3, tá vendo? Ó? 36, 39. Todos esses são múltiplos de 3, então não serão primos. Já consegui eliminar um monte. 42, 45. Continuo somando 3. 48, 51. Depois 54, 57. Gabi, 57 parece primo. É, mas 57 é múltiplo de 3. Ó, vem cá no rascunho rapidinho. 57 dividido por 3. 5 cabe uma vez, sobra 2, baixo 7. 27 dá 9, né? Tá na tabuada. E sobra 0. Então, 57 dividido por 3 deu um número inteiro. Logo, o 57 não é primo, porque ele é múltiplo de 3. Tá legal? Que mais? 57 mais 3 dá 60. 63. 63 também não é primo. 66, 69. 69 também não é primo, porque é múltiplo de 3. 72, 75 também não é primo. 78, 81 também não é primo. 84, 87 também não é primo. 8... Aí 90, né? Também não é. 93 também não é, porque é múltiplo de 3. 96, 99. E pronto. De 1 a 100, já risquei todos os múltiplos de 2, todos os múltiplos de 3. Legal, ó. Então, composto, o 11. O 11 é primo. 11 é um número primo. Um truquezinho para vocês aqui, ó. Como é que eu faço para saber se um número é primo? É só ver se ele é divisível por algum primo menor que ele. Ele não é múltiplo de 2, não é divisível por 2. Ele não é divisível por 3, não está na tabuada do 3. Nem do 5 e nem do 7. Então não tem nenhum número primo menor que ele que divida-o. Logo, ele é primo. Mesmo argumento para o 13. O 13 também é um número primo. Não tem nenhum número primo menor que ele que divida o 13. Tá legal? Aliás, por essa ideia, vem cá. Eu tinha falado que o 5 era primo, né? Se o 5 é primo, todos os números múltiplos de 5 serão compostos. O 10, o 15, o 20, o 25, todos eles são compostos. Só que eu já eliminei, ó, toda essa coluna de múltiplos de 5. A gente ainda tem essa. Posso eliminar toda essa aqui. Vou pegar o verde, ó. 25, 35, 55, 65, 85, 95. Todo número que acaba em 5 é múltiplo de 5. Eliminei todos. Então, olha só. Já eliminei o 14, o 15 e o 16. São todos compostos. E o 17? 17 é primo. 17 é primo. E o 19? Porque o 18 já foi, né?
E o 19? 19 é primo. O 20 já foi, 21, 22, 23. E o 23 é primo. Pegou que legal? Depois, ó, já foi tudo isso daqui. E o 29? É primo. 29 é um número primo. Que mais? 31 é primo? 31 é primo. Certeza, Gabs? Tá com medo? Ó? Vamos pegar o 7 aqui também, ó. O 7, quais são os múltiplos de 7 na tabuada? 7, 14, 21. Já cortei o 21? Cadê? Cortei. Depois 28, cortei porque é par. Depois 35, cortei porque é múltiplo de 5. Depois vem o 42, é par. Depois vem o 49, uhul! Toma mais um aí pra você cortar. 49, é múltiplo de 7, né? É 7 vezes 7, tá legal? Depois vem o 56, depois vem o 63, que eu já cortei também. Depois vem o 70, já que a gente tá aqui, né? Por que parar no 70? Tem o 77. 77 é múltiplo de 7. Então ele é primo também. Então ele é composto também. Beleza? Depois, somos 7 dá 84. Somos 7 dá 91. Então 91 também é múltiplo de 7. Logo, não é primo. E depois vem o 98. E depois já passa de 100. Tá legal? Pessoas, eu afirmo para vocês que tudo que sobrou aqui é número primo. Então vamos procurar? Ó. O 37 é um número primo. Depois tem o 41, é um número primo. Que mais que eu tenho? 43 é primo? 47 é primo? Tô procurando aqui, vocês estão procurando também? 53 é primo. 59 é primo. 61 é primo. Que mais? 67 é um número primo. 71 é um número primo. 73 é um número primo. 79 é um número primo. 83 é primo. 89 é primo. 97 é o último número primo menor que 100. Tá bom? Então a gente tem vários números primos. Na verdade, a gente tem infinitos. Existem muitos outros números primos maiores do que 100 também. Tá bom? Mas espero que agora, com essa tabelinha, com essa explicação, tenha dado para dar uma ideia um pouco melhor do que é um número primo e o que não é um número primo. Mas eu comentei sobre o 1, né? Por que o número 1 não é primo? Por que eu não vou circular o número 1? Olha a definição de número primo. Número primo é um número inteiro que possui exatamente 2 divisores positivos. Ele mesmo e o 1. O 1 é ele mesmo, né? Então ele não tem 2 divisores positivos, ele tem um só. A conclusão que a gente tira aqui é que o número 1 não é primo. Tá legal? E, inclusive, o número 1 também não é composto. Porque para ser composto, ele tem que ter mais de 2 divisores positivos. Ele só tem um. Tá legal? Então, o número 1 não é primo nem composto. Beleza? Guarde isso daqui no coraçãozinho. E vamos lá. Quais são todos os números primos? Gente, não dá pra gente escrever todos os números primos, tá? Eles são infinitos. Mas a gente começa aqui pelo 2. O 2 é o primeiro número primo positivo. Primeiro número primo positivo. Depois a gente tem o 3, depois a gente tem o 5, depois a gente tem o 7, depois a gente tem o 11, depois a gente tem o 13. É só ir seguindo aquela tabelinha lá em cima. Depois a gente tem o 17. Precisa decorar aquela tabela? Lógico que não. Mas você precisa saber descobrir se o número é primo ou não. Como é que você vai fazer isso? Você vai dividindo por números primos menores que ele. Só que por que eu deixei esse título aqui? Porque eu precisava abrir um pouco a sua mente. Número primo, ele é um número inteiro que possui exatamente 2 divisores positivos. Existem números primos negativos também. O número menos 2 é um número primo. O número menos 3 também. O número menos 5 também. O número menos 7 também. O número menos 9 também.
E assim vai. Beleza? Todos esses positivos aqui, ó, têm os seus correspondentes negativos também. Então, números primos podem ser positivos ou negativos. Assim como números compostos podem ser positivos ou negativos também. Tá legal? Então, aqui estão todos os números primos. Ok? Dito isso, vamos para a última técnica da aula, que é uma técnica muito importante e vai salvar a sua vida lá no futuro, que é a decomposição em fatores primos. Deixa eu voltar um pouquinho a tela. Lá em cima eu falei que o número 6 era composto, porque ele pode ser decomposto em fatores primos, 2 e 3. O número 8 é composto porque ele pode ser decomposto em fatores primos, 2, 2 e 2. Só que esses são números pequenos e bonitinhos. Como é que eu faço quando o número é grande e feio, tipo 4.200? Aí a gente vai usar o famoso método da tia Lurdinha. Você vai pegar esse 4.200, vai fazer uma barra vertical e vai começar a dividir, pessoas. Vai dividir por números primos que dividam esse cara. Por exemplo, 4.200 é um número par, não é? Então dá para dividir por 2. 4.200 dividido por 2 dá 2, 1, 0, 0. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Isso aqui dividido por 2 vai dar, ó, 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5, só que aqui, né? Então ficou 1, 0, 5. E aí 0 dividido por 2 dá 0. Beleza? Lembra dessa forma de dividir? E esse ainda é múltiplo de 2? Ainda é par. Então eu vou dividir por 2 de novo. Ó, 10 dividido por 2 dá 5. 5 por 2 dá 2, sobra 1? Não, pensa assim, ó. 50 por 2 dá 25. E agora, ainda dá para dividir por 2? Não dá mais para dividir por 2. Por quê? Porque o último algarismo aqui, ó, é ímpar, tá bom? Dá para dividir por 3? Eu vou afirmar para vocês que dá. Pega esse número e divide por 3. Se você não consegue fazer de cabeça, faz lá na mão, ó, não tem problema. Pega isso aqui e faz isso, tá legal? Eu vou dividir por 3. Isso aqui vai dar, ó, pego 5, 1, sobra 2, baixo 2. Aqui vai dar 7, sobra 1, baixo 5, deu 5, sobrou 0. Então deu 175. Ainda dá para dividir por 3? Não dá mais. Gabs, como é que você sabe? Tem um truque, mas eu não vou te ensinar agora, tá bom? Eu vou te ensinar em outra aula. 175, dá para dividir por 3? Não dá. Então o próximo primo é 5. Dá para dividir por 5? Sim. Se acabar em 5, dá para dividir por 5, beleza? Vamos lá. 17 por 5 dá 3, que é 15, sobra 2. 25 por 5 dá 5. 35 também dá para dividir por 5, dá 7. E aí 7 é um número primo por si só. Então eu vou dividir por 7. Vai sobrar 1. Quando chegou no 1 aqui, ó, acabou a decomposição em fatores primos. Gabi, isso que você fez é o MMC, não é? Não. É a mesma técnica que a gente usa para MMC lá na frente, tá legal? Mas isso não chama MMC. Então você tem que tomar esse cuidado e não chamar de MMC, tá legal? Quanto que é 4.200, portanto? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Então eu vou escrever aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Então é assim que a gente decompõe fatores primos e isso aqui vai ser uma ferramenta muito útil em frações. Só para encerrar esse vídeo bonitinho, um pequeno spoiler. A gente vai ter aula de potências lá no futuro. E aí você vai ver que dá para juntar esses 3 fatores 2 como 2 elevado ao cubo. 2 elevado à terceira potência. O 3 aparece uma vez só, então eu escrevo 3. O 5 aparece 2 vezes, eu posso escrever como 5 elevado a 2. E o 7 aparece uma vez só, então eu posso escrever 7. Então tem 2 formas de você escrever esse 4.200 decomposto em fatores primos. Assim ou assim. Essa daqui é mais elegante, mas precisa de um pouco mais de teoria que a gente ainda vai ter lá pra frente. Tá legal? Por esse vídeo é só. Passamos pela ideia de números primos e números compostos.
as definições de cada um deles, essa dinâmica que eu gostaria que vocês tentassem refazer sozinhos, pega a lousa esqueleto lá e tenta fazer sozinhos, o conceito de que um não é primo nem composto porque ele não satisfaz as definições de primos e compostos, a ideia de que números primos podem ser positivos ou negativos, e a técnica para decompor um número composto em uma multiplicação de números primos. Espero que essa aula tenha sido ótima para você. Um beijo e até a aula que vem. Tchau!